Prezadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima. Deus faz com Noé uma aliança. Nesta aliança, ele manda que a sua família cresça, multiplique-se, encha a terra e domine. Mas há uma diferença entre esta aliança feita com toda a criação por meio de Noé e a aliança com nossos primeiros pais. É que agora os animais já não são mais amigos do homem. Deus introduz o regime carnívoro. Antes, na época do paraíso, o regime era vegetariano. Percebe-se que ainda não foi restituída a harmonia plena da criação. O sangue representa a vida. Por isso, Deus pedirá contas do sangue. Como o homem foi criado à imagem de Deus, quem derramar sangue humano, por mão de homem terá seu sangue derramado. O sinal desta aliança é o arco-íris. Quando ele aparecer nas nuvens, o Senhor se lembrará da aliança e não voltará mais a exterminar a terra por meio de um dilúvio. O Evangelho traz hoje nosso Senhor perguntando aos discípulos na região de Cesareia de Filipe quem ele é. Mas antes ele pergunta o que os homens dizem que ele é, e os homens estão divididos. Quando pergunta aos discípulos, Pedro toma a palavra e diz: Tu és o Messias. Em outro evangelho ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A resposta é correta. Jesus aceita, mas proíbe que se fale disso aos outros. E agora vem o reverso da medalha. Ele diz que é preciso sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos doutores da lei, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, que havia sido tão bom na resposta à primeira pergunta, agora não se vai bem ao aprender esta segunda lição. Ele pretende repreender Jesus tomando-o à parte. Não fale essas coisas. Morte, não. Teu reino deve ser glorioso. E Jesus recrimina Pedro. Vai para longe de mim, Satanás. Satanás quer dizer o adversário, porque ele está se colocando contra o plano de Deus, segundo o qual Jesus deve ser morto como vítima de expiação pelos nossos pecados. Tu não pensas como Deus, tu pensas como os homens. Somente depois da morte, da ressurreição e, sobretudo, depois de Pentecostes, aí sim é que os discípulos iriam entender direito em que sentido Jesus é o Messias. É o Messias, ele é rei, mas ele é sofredor, ele é vítima, ele carrega os nossos pecados. E depois ele ressuscita para manifestar a sua glória e nos convida a trilhar o mesmo caminho, o caminho da cruz, para depois chegarmos à ressurreição. Que Maria Santíssima e seu castíssimo esposo São José nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.